Quando o melhor vaqueiro do território abriu os olhos naquela manhã, o mundo ainda estava suspenso entre a noite e o dia. O sol não havia tocado o topo das montanhas, e o céu tinha a cor fria do aço antes do fogo. Era a hora em que homens prudentes ainda dormiam e apenas espíritos antigos pareciam caminhar pela terra. Foi então que o silêncio morreu. Não com um grito, nem com um tiro, mas com uma presença. Pesada. Antiga. Inescapável. Carter Dunn sentiu antes de ver. Algo estava errado. Ele se levantou devagar da cama simples de madeira, os pés tocando o chão frio do rancho. O vento, que costumava passar livre pelas tábuas mal vedadas, havia parado. Até os cavalos no curral estavam quietos demais. Carter pegou o chapéu, passou a mão pelo rosto marcado pelo tempo e pela perda, e caminhou até a porta. Quando abriu, encontrou-os ali. 3 guerreiros apaches estavam parados a poucos metros do rancho, imóveis como esculturas de pedra. Montavam cavalos resistentes, de pernas firmes e olhos atentos. A postura era reta, os rostos fechados, a respiração controlada. Não vinham para negociar. Vinham porque precisavam. Atrás deles, parcialmente encoberto pela poeira do chão seco, estava o animal. O cavalo mais indomável que Carter Dunn já tinha visto em toda a sua vida. O garanhão era grande, musculoso, de pelagem escura como noite sem lua. A crina caía pesada sobre os olhos selvagens, e as narinas pulsavam como se fogo ardesse dentro delas. 3 cordas grossas o mantinham preso, puxadas com esforço por 2 homens de cada lado. Ainda assim, ele lutava. Relinchava. Golpeava o chão. Cada movimento parecia um aviso ao mundo e não me toquem. Carter sentiu o peito apertar. Não era medo. Era reconhecimento. Aquele cavalo não era apenas indomado. Era um espírito em guerra. O maior dos guerreiros desmontou primeiro. Tinha pintura vermelha cruzando o rosto e cicatrizes que não pediam explicação. Olhou Carter de cima a baixo, como se pesasse não apenas o corpo do homem, mas também sua alma. Vaqueiro Carter Dunn, e anunciou, a voz profunda e firme. Precisamos de você. Carter ergueu o chapéu, limpando a testa suada apesar do frio da madrugada. Não era comum apaches aparecerem ali. Muito menos com urgência estampada nos olhos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, mantendo a voz calma. O guerreiro não respondeu de imediato. Apenas olhou para trás. Foi então que Carter realmente viu o cavalo. Havia marcas por todo o corpo do animal. Arranhões fundos, mordidas, golpes antigos e recentes. Sinais claros de tentativas fracassadas de domá-lo. Mas o que mais impressionava não eram as feridas. Era o olhar. Aquele olhar carregava dor. Raiva. Luto. Chamamos ele de tempestade da noite, disse o guerreiro. Pertencia ao filho do nosso chefe. Ele morreu na última estação. Desde então, ninguém consegue tocá-lo. Nem mesmo nossos melhores domadores. Carter cruzou os braços, estudando o animal em silêncio. E vocês querem que eu tente? O Apache assentiu. Você é o melhor vaqueiro dessas terras. Pelo menos é o que dizem. Carter respirou fundo. Sabia o que aquilo significava. Entrar num território onde poucos homens brancos ousavam pisar. Sabia que falhar poderia ser visto como desrespeito. Sabia que aceitar não era apenas um trabalho. Mas também sabia que algo dentro dele havia despertado no instante em que cruzara o olhar com aquele cavalo. Algo antigo. Familiar. Desde a morte da esposa, 3 anos antes, Carter evitava pessoas. Animais eram diferentes. Cavalos não mentiam. Não fingiam. Não escondiam dor atrás de palavras. Está bem, disse por fim. Mas vou precisar trabalhar com o cavalo aqui. Ele não vai aceitar tanta gente olhando para ele. Os guerreiros trocaram olhares tensos.
Permitir que um animal da tribo fosse tratado fora do território Apache não era comum. Mas o desespero falou mais alto. Faremos como pedir, e respondeu o líder. E assim, sem cerimônia, começou tudo. Carter se aproximou lentamente. Cada passo era medido, respeitoso. O cavalo bufava, o chão tremia sob os cascos inquietos. Um coice explodiu o ar, levantando poeira como uma nuvem de guerra. Um dos guerreiros levou a mão ao cabo do machado. Carter não recuou. Ele conhecia cavalos. E sabia quando um golpe era ataque, e quando era aviso. Quieto, garoto, e murmurou, a voz baixa, quase íntima. Você perdeu alguém, não foi? As palavras escaparam antes que ele pudesse pensar. Talvez porque reconhecesse aquela dor. A mesma que ele carregava desde o dia em que enterrou sua esposa sob uma árvore solitária, longe de qualquer cidade. O cavalo relinchou, os músculos tensos, mas não avançou. Carter estendeu a mão devagar. Eu também perdi, e continuou. E sei que o mundo parece menor depois disso. Por horas, ele ficou ali. Sem tentar dominar. Sem puxar rédeas. Apenas respirando no mesmo ritmo do animal, esperando que a tensão cedesse por vontade própria. O sol começou a descer quando aconteceu. Carter tocou o pescoço do cavalo. Os guerreiros prenderam a respiração. Tempestade da noite tremeu. O corpo rígido lutava contra o impulso de atacar. Mas não atacou. Naquele instante, Carter soube. O cavalo permitirá o toque não por fraqueza, mas porque entenderá que aquele homem não queria quebrá-lo. Queria compreendê-lo. Amanhã, disse Carter, virando-se para a tribo, e eu o monto. O silêncio que se seguiu era pesado de esperança. Todos, exceto uma. Ela estava parada atrás dos guerreiros. Carter não a tinha visto chegar. Tinha postura rígida, olhar penetrante, presença afiada como lâmina. Pele morena, cabelos negros presos por tiras de couro, um colar de dentes de lobo repousando sobre o peito. Mas foram os olhos que o atingiram. Escuros. Profundos. Como o céu antes de um furacão. Ela o encarava como se pudesse atravessá-lo. Essa é Nara, e anunciou o guerreiro ao lado, percebendo o olhar dela. Filha do nosso chefe, Atsa. Ela não o cumprimentou. Não moveu a cabeça. Apenas apertou os olhos, avaliando o vaqueiro branco como quem busca falhas na alma de um inimigo. Carter tirou o chapéu. Eu não ouvi você se aproximar. Você não deveria me ouvir, e respondeu ela, fria. Vim ver se você é digno de tocar o espírito que pertence à nossa família. O cavalo era do seu irmão? Perguntou Carter. Por um instante, a máscara dela falhou. Sim. Ela virou-se e desapareceu na escuridão. Carter ficou ali, sentindo o peso daquele olhar ainda sobre ele, mesmo depois que ela se fora. Ao acariciar novamente o pescoço do cavalo, entendeu a verdade que lhe gelou o sangue. Domar tempestade da noite seria fácil. O que estava por vir, não. O sol mal havia ultrapassado a linha das colinas quando a aldeia começou a se mover. Não havia pressa, mas havia expectativa. Um murmúrio contido corria entre as tendas, como o vento antes da tempestade. Crianças eram chamadas para perto, anciãos se acomodavam em silêncio, guerreiros surgiam armados, não por ameaça, mas por respeito ao que estava prestes a acontecer. Carter Dan sentiu todos os olhares antes mesmo de ser visto. Ele caminhava com passos firmes, o chapéu baixo, a postura tranquila de quem já enfrentará coisas piores que julgamentos silenciosos. Ainda assim, algo naquele lugar pesava diferente. Ali, cada gesto tinha significado. Cada erro seria lembrado. Tempestade da noite estava no centro do campo aberto. O cavalo parecia maior à luz do dia. A musculatura se movia sob a pele escura como ondas vivas. As cicatrizes, agora visíveis, contavam uma história de violência e resistência.
Ele puxava as cordas, golpeava o chão, relinchava como se desafiasse não apenas os homens ao redor, mas os próprios espíritos que o observavam. Entre a multidão, Nara permanecia imóvel. Filha do chefe Atsa. Irmã de um guerreiro morto. Mulher moldada pelo dever desde a infância. Ela observava Carter com os braços cruzados, o rosto fechado, o maxilar rígido. Havia orgulho nela, mas também algo mais profundo e uma divisão silenciosa entre o que lhe fora ensinado a aceitar e o que seu coração se recusava a obedecer. Para Nara, aquele homem não era apenas um estrangeiro. Era uma afronta. Ele havia tocado o cavalo do irmão. O espírito que ninguém mais conseguirá alcançar. Parte dela queria que ele falhasse. Parte dela temia o que aconteceria se não falhasse. Carter aproximou-se de Tempestade da Noite com a mesma calma do dia anterior. Não havia pressa em seus movimentos, nem desafio em seu olhar. Apenas atenção. Respeito. O cavalo explodiu. Assim que Carter colocou o pé no estribo, Tempestade da Noite saltou com violência brutal. O corpo do animal se ergueu, girou, golpeou o ar como se quisesse arrancar o homem das próprias costas do mundo. A poeira subiu espessa, cobrindo tudo como uma neblina de guerra. Um murmúrio percorreu a tribo. Alguns guerreiros avançaram um passo, instintivamente. Outros fecharam os olhos. Nara sentiu o coração subir à garganta. Ele vai morrer, sussurrou alguém. Mas Carter não caiu. O vaqueiro se mantinha firme, o corpo acompanhando cada movimento, cada giro, cada tentativa desesperada do cavalo de expulsá-lo. Não puxava as rédeas com raiva. Não gritava. Não forçava. Ele ouvia. Tempestade da Noite relinchava, os músculos tremendo, o suor misturando-se à poeira. Cada salto era um grito de dor antiga, de perda não curada. Eu sei, e murmurou Carter, quase inaudível. Eu sei. O cavalo resistiu por longos minutos que pareceram horas. Então, algo mudou. O ritmo desacelerou. A força ainda estava ali, mas já não era caótica. Era cansada. Tempestade da Noite abaixou a cabeça, o corpo ainda tenso, mas rendido não ao homem, e sim à compreensão. Quando Carter desmontou, o silêncio caiu como um manto pesado. A tribo não gritou. Não celebrou. Apenas olhou. Choque. Depois, respeito. Atsa avançou. O chefe era um homem de presença absoluta. Cada passo parecia firmar a terra sob seus pés. Ele observou o cavalo, depois Carter, e por fim assentiu lentamente. Você fez o que nenhum dos nossos conseguiu, disse. Trouxe paz a um espírito ferido. Carter tirou o chapéu. Eu apenas escutei. O chefe pousou a mão em seu ombro. Dormirá conosco esta noite. Amanhã conversaremos sobre o que conquistou aqui. Nara sentiu o estômago se contrair. Nada daquilo era bom. A noite caiu sobre a aldeia envolta em fogo e sombras. Fogueiras foram acesas, espalhando luz quente sobre rostos atentos. Carter foi convidado a sentar-se próximo ao centro, mas não no coração da tribo. Ainda não. Ele sentia os olhares sobre si, e curiosos, desconfiados, avaliadores. Nara observava de longe. Ela odiava admitir, mas algo naquele homem a inquietava. Não era apenas a coragem. Era a calma. A forma como ele não buscava dominar, apenas compreender. Isso a confundia. A enfurecia. Quando Atsa se levantou, o murmúrio cessou. O chefe ergueu o bastão cerimonial, a madeira antiga marcada por gerações. Este homem, anunciou, entrou-se equilíbrio onde havia fúria. Os deuses o observaram. E aprovaram. Carter franziu o senho. Eu não entendo, disse, honesto. Atsa sorriu, mas o sorriso não era leve. Amanhã entenderá. O amanhecer chegou rápido demais. A tribo se reuniu novamente. O ar estava pesado.
Até o vento parecia hesitar. Carter permanecia de pé, atento. Nara estava ao lado do pai, o rosto fechado, o corpo rígido como arco prestes a romper. Atsa ergueu a voz. Vaqueiro Carter Dan declarou: exijo que se case com minha filha, Nara, para que a força de ontem permaneça entre nós. O mundo parou. Carter sentiu o chão desaparecer sob os pés. Nara arregalou os olhos. Pai! Explodiu ela, a voz cortante. Isso é loucura! O silêncio que se seguiu era quase palpável. Carter engoliu seco. Atsa, por quê? O líder não hesitou. Por que tempestade da noite o escolheu? E por que minha filha está em perigo? Nara virou-se para o pai, furiosa. Eu não preciso de proteção. Não por fraqueza, e respondeu Atsa, firme e mais por verdade. Ele encarou a tribo. Há um traidor entre nós. Um murmúrio de choque se espalhou. Meu filho não morreu pelas mãos de inimigos, continuou o chefe. Foi assassinado por alguém da aldeia. Nara empalideceu. Carter sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. E você acha que ele ainda está aqui? Perguntou. Atsa assentiu. E deseja completar o que começou. Nara é o próximo alvo. O vento pareceu parar. Carter respirou fundo. Sentia o peso de algo maior do que ele se fechando ao redor. E você acredita que eu possa protegê-la? Sim, respondeu o chefe. Você foi escolhido. Nara olhou para Carter. Havia raiva ali. Medo. E algo que ela se recusava a nomear. Carter pensou em tudo o que perderá. Na vida simples que escolhera. Na paz que construíra no isolamento. Então falou. Se for para proteger sua filha, e descobrir quem matou seu filho, então eu aceito. A aldeia explodiu em murmúrios. Nara sussurrou, incrédula. Você não precisava fazer isso. Carter a encarou. Eu sei. Mas precisava ser feito. O destino acabará de selar seus termos. E Carter Dan compreendeu, tarde demais, que aquele casamento não era o fim do conflito. Era apenas o começo. A tenda ritual ficava afastada da aldeia, quase engolida pela sombra das árvores antigas. Ali, o fogo não era apenas calor e era linguagem. A fumaça subia espessa, carregada de ervas e resinas, desenhando formas que pareciam vivas demais para serem ignoradas. Carter Dan entrou em silêncio. Atsa já o aguardava. O chefe da tribo estava sentado diante do fogo, o rosto marcado pela luz oscilante das chamas. Em suas mãos, um bastão antigo. Ao redor, símbolos gravados em couro e madeira contavam histórias que não pertenciam aos livros dos homens brancos. Sente-se, e ordenou Atsa, sem levantar a voz. Carter obedeceu. O ar era pesado. Cada respiração parecia puxar algo de dentro dele. O líder começou a entoar um canto baixo, rítmico, ancestral. As chamas reagiram, dançando com mais força. A fumaça se adensou, formando espirais lentas. Então, as visões vieram. Carter viu montanhas recortadas contra um céu vermelho. Viu tempestade da noite galopando livre, a crina como sombra viva. Viu um guerreiro caído no chão, o peito manchado de sangue. O rosto era indistinto, mas a dor era clara. E então, a sombra. Não tinha forma definida. Apenas presença. Movia-se entre as tendas, entre os corpos, observando. E esperando. Esse é o assassino, e murmurou Atsa, a voz soando distante. Um homem sem espírito. Um irmão que se perdeu. A fumaça mudou novamente. Carter viu Nara cercada por sombras. Passos se aproximando por trás. Um brilho frio no ar. Ela está em perigo, disse o chefe. O ataque não terminou. Carter sentiu o peso do juramento se fechar ao redor dele. Quando o ritual terminou, o silêncio era absoluto.
Agora você sabe por que foi trazido, e disse Atsa. Você não é mais apenas um estrangeiro. Carter ergueu o olhar. Eu não quero controlar sua filha, respondeu. Nem a vida dela. O chefe o observou longamente. Eu sei, disse por fim. Por isso os espíritos confiaram em você. Ao sair da tenda, Carter sentiu o frio da noite como um alerta. Ele pertencia àquele lugar agora. Não por sangue, mas por escolha. Nara estava sentada perto de uma fogueira menor, afastada do centro da aldeia. O rosto iluminado pelo fogo revelava tensão e cansaço. Quando viu Carter se aproximar, não se levantou. Meu pai levou você à tenda, disse, sem encará-lo. Então é verdade. Carter parou a alguns passos. Ele quer te proteger. Ou controlar meu destino, e respondeu ela, amarga. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Eu não pedi isso, e continuou Nara. Não pedi um marido. Não pedi um protetor. Eu sei, disse Carter. E não vou tomar nada de você. Ela finalmente o encarou. Então por que aceitou? Carter respirou fundo. Porque alguém quer te matar. E porque seu pai está certo sobre uma coisa, esse inimigo conhece vocês. Conhece a tribo. Nara apertou os punhos. Meu irmão confiava em todos, e sussurrou. E isso o matou. O fogo estalou entre eles. Eu não vou mandar em você, disse Carter, firme. Não vou te prender a nada. Mas enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te tocar. Ela o observou por um longo momento. A raiva cedeu espaço a algo mais frágil. Mais perigoso. Você fala como se já estivesse preso a isso, e disse ela. Talvez esteja, e respondeu ele. O vento passou entre as árvores, trazendo consigo um arrepio antigo. Horas depois, Carter caminhava pelos arredores da aldeia, atento a qualquer sinal fora do lugar. A lua iluminava o chão de terra batida, revelando marcas recentes. Pegadas. Não eram antigas. Nem aleatórias. Eram cuidadosas demais. Ele se agachou, passando os dedos pelo solo. Alguém esteve aqui esta noite, e murmurou. Mais adiante, encontrou algo pior. Sangue. Pouco, mas fresco. Manchado numa pedra próxima às tendas. Não era sangue de caça. Era humano. E havia símbolos. Marcas riscadas na terra com uma lâmina afiada. Sinais de aviso. De desafio. Carter sentiu um olhar sobre si. Ergueu-se devagar, o corpo tenso. Nada. Mas ele sabia. O inimigo estava perto. Observando. Testando limites. Ao retornar à aldeia, encontrou Atsa esperando. Você sentiu, disse o chefe, sem perguntar. Ele está aqui, e respondeu Carter. E não vai esperar pelo casamento. Atsa assentiu lentamente. Então o ataque é iminente. Carter olhou em direção à tenda de Nara, o coração apertado. Quando? Perguntou. Em breve, e respondeu o chefe. Talvez antes do amanhecer. O vento soprou forte, apagando uma das fogueiras. E naquele instante, Carter Dan entendeu que o juramento que fizera não poderia mais ser adiado. A sombra já caminhava entre eles. E a próxima noite decidiria tudo. Nara não dormiu naquela noite. Sentada diante de uma fogueira que já se transformará em brasas, ela observava as faíscas subirem e desaparecerem no escuro, como pensamentos que insistiam em voltar. O vento passava entre as tendas trazendo o cheiro da terra, da fumaça e do perigo. Ela sentia medo. O tipo de medo que não se admite em voz alta. Desde criança aprenderá a não recuar, a manter a postura firme, a carregar o peso de ser filha de Atsa como se fosse armadura. Mas agora o perigo vinha de dentro da própria aldeia, e isso quebrava todas as regras que lhe haviam ensinado. Havia raiva também.
Raiva do pai por decidir seu destino sem perguntar. Raiva da tradição que a empurrava para um casamento imposto. Raiva do homem que, sem querer, se tornará o centro de tudo. E, mais profundamente, havia algo que ela não ousava nomear. Desejo. Não o desejo simples do corpo, mas o desejo perigoso de confiar. De permitir-se sentir algo por alguém que não fazia parte do mundo dela e que agora estava preso a ele. Do outro lado da aldeia, Carter Dunn caminhava em silêncio. O vaqueiro estava acostumado a horizontes abertos, a decidir seus próprios caminhos. Sempre fora um homem livre, guiado apenas pelo trabalho, pelo vento e pela memória da mulher que perderá. Agora, sentia-se preso a algo maior. Não era a tribo. Não era o casamento. Era a responsabilidade. Ele não queria controlar Nara. Não queria salvá-la como se fosse propriedade. Queria apenas garantir que ela tivesse a chance de escolher o próprio destino em algo que ele próprio perderá quando a morte lhe arrancara tudo. O ataque veio sem aviso. Uma sombra se desprendeu da escuridão, rápida, silenciosa, letal. Nara sentiu o ar se mover atrás de si, um arrepio subindo pela espinha. Virou-se tarde demais. Um braço envolveu seu pescoço, puxando-a para trás, enquanto uma lâmina reluzia à luz distante da lua. O mundo pareceu parar. Então, o impacto. Carter surgiu como um trovão, o corpo colidindo com o agressor. Os dois rolaram pelo chão, a lâmina cortando o ar por um triz. Nara caiu de joelhos, o coração disparado. O ataque foi rápido, brutal. Carter lutava com fúria contida, cada movimento preciso. O inimigo era forte, conhecia o terreno, antecipava golpes. Não era um estranho. Era alguém da aldeia. Um grunhido. Um golpe certeiro. O atacante se desvencilhou e fugiu para a escuridão, deixando para trás apenas o silêncio e uma certeza terrível. Nara tremia. Carter se ajoelhou diante dela. Você está ferida? Ela balançou a cabeça, sem conseguir falar. Ele estava me observando, e disse ela, finalmente. Há dias. Carter apertou os dentes. Ele conhece cada canto daqui. Na manhã seguinte, a aldeia despertou sob tensão. Atsa reuniu os guerreiros. O ataque não fora mortal, mas a mensagem era clara: o traidor não esperaria pelo casamento. Durante a investigação, sinais começaram a se alinhar. O agressor não deixará marcas aleatórias. Havia símbolos riscados perto do local do ataque, antigos, ligados à tradição mais rígida da tribo. Marcas de um grupo que acreditava que alianças com estrangeiros enfraqueciam o espírito do povo. Ele acredita que está protegendo a tribo, e disse Carter. Mesmo que isso signifique matar. Atsa fechou o rosto. Alguém próximo, e murmurou. Alguém em quem confiamos. Nara sentiu o chão desaparecer sob os pés. O traidor não era apenas um assassino. Era um guardião distorcido da tradição. Naquela noite, Carter e Nara ficaram juntos, afastados do centro da aldeia. Não havia mais espaço para negação. Você salvou minha vida, e disse ela, a voz baixa. Eu prometi, e respondeu ele. Ela o observou por um longo momento. Não como marido, e continuou. Como aliado. Carter assentiu. Como iguais. Algo mudou entre eles. Não havia promessas ditas. Não havia toques desnecessários. Apenas confiança. Uma união silenciosa forjada pelo perigo. Eles começaram a se preparar. Carter estudava o terreno, observava padrões, pensava como um homem que conhecia o Oeste, e como alguém que agora precisava entender uma cultura que não era a sua. Nara, por sua vez, passou a observar os rostos da aldeia com outros olhos. Quem evitava olhar? Quem parecia saber demais? Quem falava em honra com excesso de fervor? O traidor observava também. E decidiu agir.
Antes que o sol nascesse novamente, antes que o casamento pudesse acontecer, antes que a verdade viesse à tona. A próxima noite não seria de espera. Seria de sangue. A última noite chegou sem estrelas. O céu parecia pesado, como se também aguardasse o desfecho. A aldeia estava desperta, mas em silêncio. Fogueiras baixas tremulavam, projetando sombras longas que se esticavam entre as tendas como dedos inquietos. O vento soprava irregular, carregando consigo o presságio de que nada terminaria da mesma forma ao amanhecer. Carter Dunn sentia isso nos ossos. Ele caminhava ao lado de Nara sem tocar nela, respeitando o espaço que ambos aprenderam a dividir nos últimos dias. Não eram marido e mulher. Ainda não. Eram dois espíritos colocados lado a lado pelo destino, unidos por algo mais forte que palavras. Tempestade da noite estava solto. Sem cordas. Sem sela. O cavalo se movia nas sombras com passos silenciosos, atento, como se soubesse que aquela noite também lhe pertencia. Carter não tentou prendê-lo. Nunca tentou. E talvez fosse por isso que o animal permanecia ali. O ataque veio no coração da aldeia. Um grito cortou o ar. Um corpo caiu. O caos explodiu em segundos. Guerreiros correram, armas erguidas, vozes se sobrepondo. Carter puxou Nara para trás de uma tenda, o olhar varrendo a escuridão. Ele quer confusão, e murmurou. Quer dividir todos. O traidor surgiu à luz do fogo como alguém que não tinha mais nada a esconder. Era um homem conhecido. Respeitado. Um dos guardiões das tradições mais antigas. Alguém que estivera ao lado de Atsa por anos, que falava de honra como se fosse dono dela. Chega de mentiras! Gritou ele. Este estrangeiro envenena nosso povo. Esse casamento é uma traição aos espíritos. O silêncio caiu pesado. Atsa avançou, o rosto marcado por dor e fúria contida. Foi você, disse o chefe, não como pergunta, mas como constatação. Você matou o meu filho. O traidor não negou. Ele queria mudança e respondeu. Queria alianças. Queria um futuro fraco. Eu fiz o que precisava ser feito. Nara sentiu o chão sumir sob os pés. A raiva veio primeiro, quente e violenta. Depois, a tristeza. O irmão morto não por inimigos, mas por alguém que dizia proteger a tribo. Carter manteve-se em silêncio. Ele poderia falar. Poderia acusar. Poderia exigir punição. Mas não o fez. Atsa ergueu o bastão cerimonial. A justiça será feita segundo nossos costumes, declarou. O traidor foi desarmado e levado ao centro. Não houve espancamento. Não houve vingança cega. Apenas o peso da verdade diante de todos. Você quebrou o espírito da nossa gente, disse Atsa. E pagará por isso. O castigo foi o exílio. Ser privado da tribo era, para aquele homem, pior que a morte. Ser arrancado do pertencimento, condenado a vagar sem nome, sem história, sem povo. Quando foi levado, o traidor não olhou para trás. O silêncio que ficou era diferente. Não pesado. Limpo. Nara respirava com dificuldade. Carter aproximou-se, não para conduzi-la, mas para estar ali. Acabou, disse ele. Ela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. Obrigada, e murmurou. Não por me salvar, mas por não transformar isso em algo que não somos. O amanhecer chegou suave. O casamento aconteceu sem pompa, sem imposição, sem gritos. Não como posse, mas como aliança. Não como vitória, mas como escolha. Nara caminhou até Carter com a cabeça erguida. Não havia submissão em seus passos. Havia decisão. Atsa colocou as mãos sobre os ombros dos dois. Que caminhem lado a lado, disse. Não como dono e posse, mas como força e equilíbrio. Tempestade da noite aproximou-se. Livre.
O cavalo poderia ter partido. As colinas estavam abertas. O mundo inteiro o aguardava. Ainda assim, ele parou diante de Carter, respirou fundo e tocou o focinho em seu ombro. Não era obediência. Era escolha. Carter sorriu pela primeira vez em muito tempo. Naquele instante, deixou de ser estrangeiro. Não por sangue. Não por casamento. Mas por honra. Horas depois, o vaqueiro, a mulher e o cavalo estavam lado a lado, observando o horizonte dourado pelo sol. Nenhum deles dizia nada. Não era necessário. O vento soprava livre. E o oeste, mais uma vez, parecia em paz. A verdadeira força não está em dominar, mas em ouvir. O verdadeiro pertencimento não vem do sangue, mas da honra. Se essa história te tocou, deixe seu like. Comente o que você teria feito no lugar de Carter. E se acredita que histórias com alma não devem ser esquecidas. Inscreva-se no canal para mais lendas do Velho Oeste, onde honra, escolha e destino ainda cavalgam juntos. Cacto Fogo.